já devem ter visto lá pelo Facebook que hoje nós faremos aquela aula semelhante ao debate, né, do preconceito linguístico. Hoje nós faremos um debate diferente sobre outra temática, tá? Quem é que já viu lá no Facebook sobre o que é? É sobre uma temática bem importante, tá? E aí, para isso, então, eu convido os meus queridos colegas para fazer parte, né? Professora Mirella, professor Bernardo, Letícia, podem entrar para me acompanhar, por favor. E aí, gente, vocês estão bem? Vão conversando com a gente. Olhem, sintam-se totalmente à vontade para falar, tá? Não existe certo e errado, vocês podem concordar, vocês podem discordar, podem contribuir. Esse espaço é nosso, tá? A aula é feita por todos nós, não só por nós professores, mas por vocês principalmente, tá? Então sintam-se bem à vontade mesmo. Oi, B, oi, Mi. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, como estão? Espero que estejam bem. Vamos aguardar a Letícia. Será que viram sobre o que vai ser a nossa aula de hoje? Não me falaram, já estão ligados? Tem a nossa história discussão, né? Sempre muito importante a participação de vocês. Ficamos muito felizes que essa semana bastante gente mandou redação escrita. Boa parte delas já foram corrigidas, algumas já foram enviadas à correção. Fiquem tranquilos que vamos dar conta de tudo ainda. Enquanto a Letícia não entra, gente, eu vou falar outra coisa antes que eu me esqueça, tá? Porque eu esqueço mesmo, então eu tenho que anotar bem grande aqui numa folha para eu não me esquecer. Sigam o desafio nas redes sociais. Nós temos Twitter, Instagram, Facebook. Então, assim, ó, sigam a gente, tá? Para acompanhar, para ficar ligado aí nas aulas, né? O que vai ter na aula, o que não vai ter na aula. E lembrando que as aulas saem no YouTube, tá? Então, às vezes demora um pouquinho, mas está sempre lá no YouTube. Gente, cadê a Letícia? Acho que caiu a internet dela, porque ela tá online. Pois é. Ai, que pecado. Como diria o B, que pecado. Que pecado, mas quem sabe, né? A gente vai começando, porque tem bastante coisa, né? Eu acho que sim. Vou mandar uma mensagem para ela aqui. Bom. Gente, não consigo. Tá, agora foi. Então, né, como nós já recebemos, vamos corrigir ainda essa semana, tá, Luísa? Mas recebi sim. Tivemos pessoas que nunca tinham mandado, né, essa semana. Coisa boa, né? Redação novinha. Bem então, novinha. gente, o tema desse debate é desafios das mulheres na sociedade brasileira. E aí nós temos, né, várias coisas para falar. Não vamos conseguir falar sobre todas também, né, porque teria muita coisa para falar. E então nós escolhemos juntos alguns tópicos, tá? Então nós vamos passar aí durante esse debate pelo contexto sócio-histórico, tá? Da mulher na sociedade. Sobre o esporte, falaremos também da mulher no esporte, no mercado de trabalho atual e também na saúde, tá? Mas deixem sugestões, tá? Nós queremos sugestões de temas que vocês querem que a gente traga, porque dependendo também do assunto, a gente quer trazer alguma pessoa que represente e que possa falar melhor que a gente, né, sobre determinadas coisas. Então, se vocês não quiserem falar aqui no chat, mas estiverem fazendo outra coisa e pensarem em algum assunto que vocês queiram que a gente aborde, mandem para o nosso e-mail também, tá? Que a gente vai tentar preparar uma aula sempre muito agradável para vocês, que vocês possam aprender e que vocês possam participar sempre, tá? Eu acabei não mandando mensagem para a Letícia, mas acho que caiu. Enfim, vamos começar então, né? E aí depois ela se junta a nós. Vai, Mi. Essa é a minha parte. Bom, pessoal, por que a gente vai falar sobre o contexto sócio-histórico? Porque quando a gente vai falar sobre um tema, a gente tem que entender como que esse tema ele chegou a ser o que ele é na nossa sociedade hoje em dia. Né? Eu sei que hoje em dia a gente não deve falar na redação do Enem, mas para termos de nós nos entendermos melhor é que vale a pena a gente comentar.
né? A gente ouve muito falar sobre, eu não gosto do feminismo, não sei o quê, não sei o quê. Quem fala isso está falando uma grande bobagem, porque não entende justamente o quê? O contexto sócio-histórico por trás disso. Se hoje em dia a gente está aqui tendo uma aula online com 2 professoras, com tantas meninas alunas, é por causa do feminismo, e não adianta falar que não, porque é um fato. Isso não é militância, isso não é nada disso, isso é um fato. Por isso que a gente tem que estar sempre atento a essas questões que vêm anterior, que são anteriores a nós, mas que envolve diretamente o que a gente é hoje. Oi, Letícia! Oi, Oi, Letícia, seja bem-vinda. gente. Obrigada. Tive que pegar o meu celular porque o computador travou total. Desculpa, É gente. sempre assim, Capaz. é normal. Então, pessoal, eu vou começar Tá ótimo a falando sobre imagem. como surgiu Obrigada. esse movimento, né? Porque ele surge numa época de muita transformação dentro da sociedade, uma época que as pessoas estavam buscando melhores condições de vida, estavam saindo do campo para ir trabalhar fora, muitas mulheres vindo para um contexto industrial. Isso modificou completamente a vida das famílias. Então a gente tem que parar e pensar uma coisa. Como começou isso, né? Então vamos começar. As mulheres lá na Inglaterra começaram a se organizar para lutar por um direito muito básico, que para nós a gente nem dá bola, às vezes a gente nem está afim de ir votar, inclusive, ou já está meio de saco cheio de política, mas que imagina quanta luta veio por trás disso, né? Que são as sufragistas. Eu aconselho enormemente, quem não viu o filme, que veja, é um filme muito legal, maravilhoso, fala sobre o contexto industrial também da época, que vocês vão ver um pouco de como que eram as condições de vida dessas mulheres dentro daquele espaço temporal, né, porque isso é contexto sócio-histórico, que é o que eu estou falando aqui. Então, fica a dica do filme aí para vocês. Isso é a primeira onda do feminismo que a gente diz. Essa primeira onda, ela estava preocupada com o quê? Com o direito ao voto e também a trabalhar fora de casa, né? Então, nós vamos ter 2 vertentes aí de tentativa, de querer, de vontade das mulheres, de luta, né? Muito mais pela essa condição do trabalho, da condição do trabalho e do direito ao voto. Então, tem muita coisa que ficou de fora ainda nesse primeiro momento, mas óbvio, como um primeiro momento de tudo que é movimento social que a gente tem, ele vai abranger o mais básico, aquilo que é mais urgente para dentro da sociedade, né? E depois a coisa vai afinando. Hoje a gente já está no que diz que é uma terceira onda, acho que indo para uma quarta, né? Algo porque a gente só percebe as coisas depois que passaram, né? Que nem os períodos históricos que a gente estuda, a gente não sabe em que período histórico a gente está, mas estamos em algum que a gente vai saber daqui a 50, 100 anos, talvez. Pode passar. Então, e aqui no Brasil, né, a gente vai ter a Berta Lutz, que é uma cientista, ela é uma bióloga, e ela foi uma das pioneiras aqui no Brasil a lutar pelos direitos das mulheres, né? Que foi também o direito ao voto, que foi conquistado somente em 1932. Enquanto que lá na Inglaterra o voto foi em 1916, se não me engano, aqui no Brasil a gente só vai ter esse direito em 1932. Então a gente sempre vai ter aqui no Brasil uma lacuna temporal, como a gente chama, porque tudo demora a chegar aqui. Principalmente agora quando eu for falar da segunda onda, que veio muito depois para cá por N motivos que eu vou explicar mais para frente. Mas só para contextualizar que aqui no Brasil a gente também teve um movimento de sufrágio, né, das mulheres lutando pelo direito ao voto, que aconteceu um pouquinho depois. Mas e a Berta, ela foi uma dos ícones desse movimento, né? Ela viveu fora do Brasil, então ela viveu esse momento fora do Brasil, né? Que era um momento de luta, e quando ela veio, ela trouxe para lutar aqui. É bem interessante, como intertexto também, para vocês saberem quem é, se cai alguma coisa, vocês sabem quem citar, um personagem que foi ícone, né, do momento. E é isso, pode passar. E aí, essa é um pouquinho da primeira onda. Eu não vou me alongar muito, porque numa redação, vocês não vão precisar falar longamente sobre isso. Vocês vão ter que saber apenas contextualizar como que isso acontece. Né? E esse contexto que eu estou falando, ele pode vir para qualquer tema de redação que vai falar sobre a mulher. Então, saber isso aqui é o básico do básico, tá? E aí, aqui na década mais para frente, a gente vai ter o surgimento desse livro da Simone de Beauvoir, que é O Segundo Sexo. E esse livro, ele causou uma polvorosa, assim, quando ele foi lançado, porque ele não foi bem aceito, né? Ele foi lançado em 1949,
mas ele só foi estourar mesmo quando ele começou a ser citado, ser estudado em 1960. Então, tu tem uma lacuna de tempo aí também, né? Porque tudo que é novo demora um pouco, às vezes, para engrenar, ainda mais quando a coisa é muito revolucionária, como que foi esse livro, né? Inclusive, sobre isso, A Casa do Saber, eu fiz o curso, tem um curso da Simone de Beauvoir, que é maravilhoso, estava de graça até uns meses atrás, eu não sei se ainda está de graça, não sei se vocês conhecem a plataforma da Casa do Saber, vocês já viram? É tipo um Netflix de cursos online, né? E eles estão lá É no e é muito legal. YouTube, né? Eles têm vídeos no Tem pelo YouTube, né? YouTube? Tem vídeos de 10 minutos. Ah, não, A esse maioria é é um cerca de 10 curso minutos. mesmo. Ele tem É um curso mesmo. tem três aulas, acho que é de 1 hora cada. E aí vocês Uhum. botam em Casa do Saber, Eles que têm vai um canal no aparecer ali. YouTube com várias coisas. É bem legal. E esse curso, ele é bem interessante para a gente entender também quem é essa personagem, né? Que não é uma personagem, que é uma persona, né? Uma figura da nossa... Principalmente dentro do movimento feminista, porque ela vai trazer aqui várias questões que a gente fala até hoje, por exemplo, não se nasce mulher, torna-se. Então, essa frase também, famosíssima em redações, né? Quem Sim. nunca citou. E ela é uma pessoa que vale a pena a gente conhecer. Pode passar. E ela já entra um pouquinho mais para essa segunda onda, né, que vem na década de 60, que é uma época de revolução também, vocês imaginam, acabou a Segunda Guerra, o pessoal já está indo para um outro momento, né, então aqui a gente vai ter uma agitação, né, tem o Maio de 68, que foi quando os estudantes, eles ocuparam lá em Paris, uma avenida e lutando contra, e as mulheres, elas fizeram parte desse movimento muito fortemente, porque eles queriam mudar os padrões daquilo, elas queriam estudar, elas queriam ter acesso a tudo, né? Elas já estudavam, mas ainda tinha alguns, alguns obstáculos pela frente, isso vinha para ser mudado, né? E também foi nessa década que surgiu a pílula anticoncepcional, e isso mudou completamente as relações, né, dentro da sociedade, porque a partir de agora a mulher, ela tem como se proteger de uma gravidez indesejada. Então, quando tu dás a possibilidade à mulher de se proteger, quer dizer, ela vai poder transar com pessoas sem correr o risco de ficar grávida, né? A gente sabe que sempre tem o risco, mas tu tá dando liberdade para essa pessoa, liberdade para esse corpo, né? Nessa década tem também os hippies, aquela coisa toda. Então, assim, é uma época de libertação também, né? Vocês percebam que esses movimentos, eles sempre vão aparecer fortemente em épocas de libertações. Então, essa década, ela é muito marcante dentro do período feminista, e aqui a gente já está vendo uma diferença, né? Elas não estão mais... Pode passar o slide, acho que tem mais sobre. Elas não estão mais em busca só de direito ao voto, só de direito a trabalhar. Não, aqui tem uma coisa de liberdade do corpo, de liberdade sexual, de se afirmar enquanto mulher, e que não é uma pessoa que, por ser mulher, tu não é inferior ao homem. Então, tem toda essa jogada aqui nesse segundo período. E aí é que eu trouxe nessa primeira foto, que é dessa Revolução de Maio, né, de 68, que tem essa fotografia que é muito famosa, que lembra muito esse quadro que também é muito famoso, que é lá da França, né, que é a liberdade guiando o povo. E quando pode aparecer alguma coisa assim, né, das fotografias para vocês analisarem, vocês têm que saber o contexto mais ou menos dessa coisa, né? Sempre vai falar, isso aqui é uma fotografia da França, né? Foi pintada pelo fulano de tal, que eu não vou falar, Delacroix. Como é que fala, será? Não faço a mínima ideia. Esse homem, né? Mas é um quadro muito Delacroix, famoso. talvez. Acho que deve ser Eugène Delacroix. Delacroix. Acho que deve ser. E aí vocês têm um paralelo, né? Uma fotografia que lembra muito. A gente pode ver que são bem parecidas. E pode passar. Não sei se eu tô falando muito rápido aqui, tem muita coisa, né? Não, tá bom. Ai, passei até sem querer. Durante a década, na Europa Unidos, o movimento feminista surge com toda a força. As mulheres, pela primeira vez, falam diretamente sobre questões de poder entre homens e mulheres. É exatamente o que eu falei atrás, que é essa década de 60. Pode passar.
E o terceiro grande movimento feminista, ele começou em 1990, né, que é o que a gente chama de terceira onda, e que aí a gente vai ter aqui essa coisa da pluralidade, né? Ele procura sanar os problemas que os outros tinham, porque até esse momento não se pensava muito na questão da mulher negra, da mulher pobre, das diferenças que isso vai causar para essa mulher dentro da sociedade. A gente tinha o que a gente chama de um feminismo branco, elitizado, de uma mulher rica. Onde já se viu? A mulher, ela foi em busca de trabalho. Eu quero ter o direito de trabalhar. Enquanto que, na verdade, as mulheres pobres, negras, e, enfim, elas sempre trabalharam. Então, é esse tipo de questionamento que essa terceira onda vem trazer. Eles não estão mais preocupados apenas com, elas querem trabalhar, elas querem ter direito à liberdade sexual. Então, não, a gente está preocupado com uma outra coisa, né? A gente está preocupado com igualdade social, igualdade racial, a gente quer ser igual. Mais uma vez, vamos lembrar, o feminismo não está em busca de ser melhor que ninguém. Isso tem que ficar muito claro, porque a gente cansa de ouvir esse tipo de coisa por aí. Isso chega a doer, porque não é isso. Né? É inadmissível que as pessoas ainda acreditem nisso. Isso aqui a gente está em busca de liberdade, de igualdade social, e é só nada mais além disso. Hoje, quando a gente fala, porque o homem também tem que cuidar dos filhos, é óbvio, né? Isso não é função só da mulher. E isso é uma coisa que vem muito com essa terceira onda, né? Também são várias questões que vêm nessa terceira onda e que ainda assim a gente sempre vai encontrar algumas coisas que vão ficar para trás. A gente ainda tem algumas dificuldades em falar sobre o feminismo trans, né? Que é uma temática que a gente vai trazer para um próximo debate. Mas, enfim, a gente está nesse momento ainda de tentar igualar as coisas nessa terceira onda. Pode passar. Agora é da nossa querida Letícia, que também já fez um trabalho sobre isso. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu vou me apresentar, porque eu acho que ninguém viu meu rostinho ainda, né? Só no chat. Então, eu sou Letícia. Faz algumas semanas que eu tô aqui, fazendo parte dessa equipe maravilhosa da redação. E muito feliz por fazer parte da trajetória de vocês. Eu sou monitora e também eu reviso as redações. Acho que meu e-mail vai estar no final, né? Vai. Então, como o debate sobre as mulheres no esporte, na sociedade, o esporte é um dos âmbitos da sociedade que tem muita desigualdade de gênero. Pode passar. Eu trouxe um pouquinho das estatísticas e os motivos pelo qual as mulheres ainda são inferiores no esporte. Então, segundo um estudo desenvolvido pela ONU, a prática de exercícios físicos por mulheres no país é 40% inferior aos homens, segundo o relatório Movimento é Vida, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um indicativo de que o cenário esportivo ainda tem muita desigualdade de gênero. E os principais fatores, segundo essa pesquisa aqui no Brasil, renda, pois quanto menor o recurso financeiro, maior a diferença de participação esportiva por gênero. Pouco acesso ao lazer também, porque devido às tarefas domésticas, que ocupam em média 20,5 horas semanais das mulheres, enquanto nesse estudo fala que enquanto a média de horas semanais dos homens é de 10 horas, né? Que eles têm preocupações diferentes também. E aí acaba que elas têm pouco tempo para o lazer, para o esporte, falta de segurança também. Geralmente essas equipes amadoras de futebol não têm um médico especializado, acontece muito das meninas machucarem o joelho, torcer o pé e não ter um médico ali, e acaba que o time faz um tipo de vaquinha, alguma coisa, porque não tem segurança nesse âmbito e em outros também. Mas esse é o mais recorrente. Pouco incentivo nas escolas. Pelo menos quando eu estudava, quando eu estava no ensino fundamental, era comum que os meninos, na hora do recreio ou na hora da educação física, os meninos pegavam uma bola de futebol e iam jogar futebol. E as meninas sempre jogavam vôlei, caçador, essas coisas. E nunca era difícil, assim, ter um time de futebol feminino na escola. Até porque muitas vezes os meninos não deixavam a quadra pra gente.
E acaba que não tem incentivo nas escolas e nem espaço. E o preconceito, né? Tem esportes mais marcados por gênero. Um exemplo bem forte disso é o futebol. Tem outros também, mas o futebol é o mais marcado por gênero, até por conta de um decreto-lei. Pode passar, por favor. Então, esse que eu vou mencionar agora, o decreto-lei que foi assinado por Getúlio Vargas na década de 40. Mais especificamente 14 de abril de 1941, durante a ditadura do Estado Novo. O artigo 54 do Decreto-Lei 3.199 afirmava que às mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo para este efeito o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. E em 1965 foi reiterada essa ideia, né, que o Vargas muito falava sobre a maternidade, que as mulheres deveriam gerar os filhos fortes da nação e que não fazia parte da natureza do corpo da mulher certos esportes. E eles especificaram quais esportes que as mulheres não deveriam jogar, salvo a ser presa mesmo. Se pegassem as mulheres jogando na rua, levavam presa muitas vezes. E não era permitida na época a prática de lutas de qualquer natureza, futebol de salão, futebol de praia. Então, 3 tipos de futebol ali, ele ficou muito marcado por gênero, de fato. Polo aquático, polo, rugby, halterofilismo. Não sei se vocês conhecem, eu achei o nome bem complicado, mas é levantamento de peso e beisebol. E o futebol, né, por conta desse decreto-lei, ele ficou muito marcado por ser um esporte masculino. E isso gerou cicatrizes até hoje, né? A gente vê a desigualdade salarial, principalmente no futebol. Enquanto o Neymar, ele recebe 14 vezes mais por mês do que a Marta recebe por ano. Vocês perceberam ali que enquanto a Marta recebe 340 mil euros por ano, né, que é equivalente a 1,49 milhões, jogando pelo Orlando Pride, Neymar recebe 3 milhões de euros, cerca de 14,1 milhões mensais por mês. É uma diferença abissal, é demais, sabe? Eu fiquei chocada com a diferença, gente. E também, eu acho que o que gera também essa desigualdade salarial é a desigualdade midiática. Porque a gente não vê futebol feminino passando todo domingo, como a gente vê o futebol masculino. Então, dificilmente as partidas de futebol feminino são transmitidas em TV aberta. Foi transmitida a Copa, né, a feminina, mas não tem a mesma torcida, porque também não tem o mesmo apoio midiático. E se a mídia apoiasse mais, com certeza eu acredito que a gente se sentiria mais representada e teria mais torcida, porque o pessoal ia conhecer mais. Se fizessem pelo menos tipo um domingo pro futebol feminino, um domingo pro futebol masculino, porque as partidas acontecem, mas não tem visibilidade. É verdade. E se eu não me engano, só apareceu na TV só apareceram as partidas brasileiras, né? Não foram Isso, todas, assim, na que nem TV na Copa. aberta. É. Bom, gente, outro tópico extremamente problemático, né? Que já vemos uma melhora, sim, temos que reconhecer que sim, né? Mas é a questão da mulher no mercado de trabalho. Tá, e eu trouxe aqui alguns dados para a gente refletir, né? Lembrando que, na verdade, a gente só está expondo para vocês, a gente não está, né, se adentrando em cada um dos tópicos, porque senão a gente poderia ter uma aula para cada um dos tópicos, né? A gente poderia passar uma hora inteira falando sobre isso, mas, na verdade, o nosso intuito aqui é instigar vocês a pensar sobre isso, né? Olhar para esses tópicos, pensando no que a gente pode fazer, né, para que eles sejam mudados, enfim. Então, vamos lá. E aí vem a chata da redação, mais uma vez, dizer para vocês
sempre tomar cuidado com a fonte, né? Sempre que a gente vai citar alguma coisa na nossa redação, que a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado se aquela fonte ali é uma fonte confiável. Então, eu trouxe para vocês dados, todos os dados que eu trouxe aqui são do IBGE, tá? Se eu não me engano, todos são do IBGE. Então, a chata da redação está lembrando vocês, vamos usar fonte confiável nas redações, nos intertextos de vocês, tá? Então, vamos começar falando sobre, aqui, ó, dinheiro, salário. Um estudo, a pesquisa do IBGE feita no ano passado, então também, além disso, é uma pesquisa recente, né? Não são dados, assim, totalmente passados, que talvez já nem sejam mais, são dados de 2019, mostraram que os homens tiveram um rendimento médio mensal quase 30% maior do que as mulheres, tá? No ano passado. Eu vou tentar não me revoltar aqui, gente. Eu vou tentar ficar calma, tá? Mas vamos pensar, vamos começar a pensar, assim, enquanto vocês ouvem e tudo que a gente está falando, o porquê, né? O porquê disso tudo, tá? Então, olhem os valores. Enquanto os homens receberam R$ 2.555, ou seja, acima da média nacional, porque a média era 2.308, as mulheres ganharam 1.985. E, cara, é uma diferença muito grande, né? Simplesmente pelo gênero, sabe? Então, ali diz a fonte dessa pesquisa, tá? Então, o primeiro ponto para se pensar, por que a mulher ganhou menos? E aí tem aqui uma imagem, né, que mostra isso. Todas aquelas moedinhas azuis foi o que o homem ganhou a mais do que a mulher no ano passado, tá? E aí, provavelmente, na nossa redação, nos textos motivadores do Enem, vem assim, né? Vem gráficos para a gente interpretar e tal. Nem sempre vem um texto escrito. Então, a gente tem que aprender também a ler gráficos, imagens, né, gente? Isso é muito importante. E gráficozinho horroroso de entender, hein? É, né? Eu fiquei um tempo olhando, assim. Essas moedinhas azuis é o a mais. Isso. Tá? Que diz aqui, ó, cada moeda equivale a R$30. Ó, viu? Temos que treinar isso, gente. E essas moedinhas a mais, em azul, é o que o homem recebeu a mais, tá? No ano de 2019. Eu acho que fazendo a conta dá a conta certa, mas eu não fiz, tá? Conta, eu já falei pra vocês que não é comigo. Gente, mas a gente não pode falar disso sem olhar para a escolaridade também, né? Porque tá, os homens, eles ganham mais, eles trabalham, mesma coisa, mas ganham mais. E a escolaridade desses homens e dessas mulheres? Como é que será que tá? E aí uma pesquisa também do IBGE, mas é uma pesquisa um pouquinho mais antiga, tá? De 2016, mostrou que mulheres de 15 a 17 anos de idade tinham frequência escolar, lá no ensino médio, maior do que os homens. Elas tinham frequência de 73,5%, enquanto os homens tinham 63,2%. Não bate aí, né, gente? As coisas não batem muito bem. Tem um estudo também que fala sobre a universidade, que fala sobre as mulheres na universidade, elas são muito mais que 50% do público. Então, quer dizer, na universidade tem mais mulheres do que homens. E aí, por que na hora de... Exatamente. Achei que tu ia falar, fui tomar água. Não, eu sei onde é que tá, mas eu não vou falar, porque eu acho que eles têm que pensar sobre isso. Ah, não, com certeza. E aí, então, né, concluindo aqui, isso significa que 36,8% dos homens estavam em situação de atraso escolar. E aí, por que depois lá, né, digamos, sai à frente na hora de trabalhar? E aí eu trouxe um dado sobre aqui tem o gráfico também, tá? Exatamente sobre isso. Só que aí a gente tem uma outra questão. Além do sexo, a gente também tem a Mirella é apavorada com o gráfico. Tem a questão da cor, né, gente? O Bernardo só ouvindo. Mas ele vai chegar o momento, mas ele não vai dar pitaco, ele só vai falar dados e fatos, tá, gente? Bom, gente, não vou perder o foco aqui. A gente não pode simplesmente fingir, né, como a Mirella tinha falado, que não existe a diferença entre as próprias mulheres, né, na questão de cor. Óbvio que não é o meu lugar de fala e eu não vou ficar falando coisa a respeito da mulher preta e nós queremos trazer pessoas que realmente representem aquilo que a gente está falando, tá, gente? Mas os gráficos mostram isso.
né, de que ainda a mulher branca tem mais escolaridade. Então, tudo isso a gente precisa pensar sobre tudo isso, né? Olha esse gráfico. Enquanto a mulher branca tinha 80,1% de frequência, né, a mulher preta 69,3%. Então, por quê? Né? Por quê? O que elas estão fazendo? Né? Enfim, muita coisa a se pensar sobre isso, sobre toda essa diferença que existe, não só entre o homem e a mulher, mas dentro do próprio grupo, né, mulher, tá? Todas aquelas pessoas que se identificam como mulher. Então, são diferenças, assim, muito, né, alarmantes que a gente precisa pensar para escrever a redação. Eu lembro uma aula que eu falei para vocês que antes da gente escrever, a gente tem que pensar, né, qual é a raiz desse problema, mas a gente também tem que pensar o que dá força para que esse problema se desenvolva na nossa sociedade e o que ele gera, né? Principalmente, assim, o que isso gera para o nosso país como um todo. É importante de se pensar sobre isso. E aí, falando de ensino superior, também, infelizmente, tem essa diferença, né? A mulher branca é o dobro de vezes na universidade, tá? É aquela que realmente completa o ensino superior, é o dobro de vezes da mulher preta. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? E outro tópico que é muito importante é a questão do estereótipo. Vocês já ouviram alguém falar assim, né? Esse comentário infeliz de que esse trabalho não é para mulher. Gente, isso dói na alma, sabe? Quando a gente ouve isso, porque não existe trabalho para homem, trabalho para mulher. E as mulheres estão tomando todos os espaços e é muito bom falar isso. E aí eu trouxe para vocês aqui eu comecei a pensar assim, né, sobre isso, assim, essas profissões que a gente já liga mais à mulher, né, que a gente ligava mais à mulher, professora, pedagoga, trabalhadora doméstica, cabeleireira, e são profissões maravilhosas. Mas a gente está vendo muita mulher engenheira também, a gente está vendo as mulheres entrando na tecnologia, na informática, e isso é muito bom. Então, eu peguei a engenharia civil, e aí, quando eu entrei ali nas notas compartilhadas, eu vi que tem gente aí, tem mulher que quer fazer engenharia civil, coisa mais linda, vamos fazer engenharia civil. E aí, eu trouxe um dado sobre a engenharia civil, tá? O número de matriculadas, que vem crescendo desde 2007. Tá? Então, o número de mulheres matriculadas na engenharia civil vem crescendo desde 2007. Mas, infelizmente, se tratando de mercado de trabalho, isso ainda não está muito consolidado. Eu trouxe um dado que diz assim, que em 2015 as mulheres respondiam por 30,3% das matrículas em cursos de engenharia civil. Mas, quando se trata de trabalho, ainda é um número menor, né? 26,9% eram realmente, conseguiram entrar realmente no mercado de trabalho. Então, também, claro, como eu falei para vocês, é um dado um pouco antigo. Espero que isso tenha subido, né, gente? Mas, pode falar. Eu não sei se tu ia falar isso. Não, porque isso está muito ligado ainda a esse imaginário da mulher, do que é ser mulher, do que mulher pode fazer ou não fazer, né? E isso é uma coisa que tem que ser desvinculada. Por exemplo, na engenharia, quando a gente, vou contratar um engenheiro, né? Tá na língua, por que a gente fala engenheiro? E não pode falar, vou contratar uma engenheira. Então, isso tem a ver ainda com aquela coisa de que a mulher, ela trabalha com a coisa mais delicada. A mulher, ela pode ser professora, porque a professora tem uma coisa de mãe, tem uma coisa de maternal, de cuidar, né? A pessoa, a cabeleireira, cuida. Então, a mulher, ela tá ainda assim, né, gente? A enfermeira que tá sempre cuidando. É aquela coisa, as pessoas, elas não estranham de ver um médico homem e uma mulher enfermeira, mas elas estranham de ver um homem como enfermeiro e de ver uma mulher como médica. Até médica já nem tanto, que isso já tem mudado, já tem melhorado, mas enfermeira é uma coisa muito, 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 muito diversificada, assim. É enraizado. É enraizado. E até o nome da profissão, a gente já pensa, enfermeira. Enfermeira, é verdade. Antes de enfermeiro. Isso é uma coisa naturalizada, a gente tem como normal isso. Eu não consigo imaginar algum tempo atrás a gente pensando num homem manicure, né? Hoje já é difícil pensar, mas são coisas que a gente tem que vir sempre, né, lutando, e isso é lutar, né? É não aceitar, dizer, olha, a mulher não é sensível. Conheço umas mulheres aí que, pelo amor de Deus, não tem nada que... Ninguém nasce sensível, ninguém nasce com habilidades domésticas. As meninas têm que ter habilidades domésticas. A sociedade ensina a ser assim, né?
A gente é condicionado dentro da sociedade. A gente nasce menina, né, e veste rosa, e aí a gente vai virar mulher porque a gente veste rosa, ou nasce menino e vai ser homem, né, porque vai vestir azul, né? Então Até é o uma coisa que chá vem de daí, né? revelação, Chama né? da O Mari, chá chama de da Mari. revelação é sempre assim, quando é a fumaça lá, rosa é a mulher. Por quê, gente? Por quê? Chá de revelação é uma coisa que, enfim, vou entrar nessa. Que horror, É. né? Até o E, cozinheiro também, né? Se a sim. gente parar para pensar, sempre a profissão de cozinhar costuma ser da mulher. O papel de cozinhar, as pessoas botam na cabeça que é da mulher. Mas aí na hora de ser aqueles cozinheiros famosos, nos Aham. restaurantes, né, de Chefe. luxo, geralmente é homem. E E é geralmente chefe. são os homens que são bem pagos, né? Ele não é cozinheiro, ele é chefe de É cozinha. chefe, é Ah, a gourmet, mulher é é gourmet. cozinheira. A língua também tá É, nisso, né? A língua tá também. sempre. É verdade. A língua é Eles estão espelho, muito né? quietinhos hoje, né? Falam as Não estão funções que achando. vocês pensam. Estão muito quietinhos, não estou gostando. Vamos lá, falem. O que vocês acham? É, gente, a gente gosta da participação de vocês e o que vocês têm para dizer, né? É aquela coisa, vocês têm que se questionar sobre isso que a gente está passando aqui e dar o ponto de vista de vocês, né? Sobre cada uma desses enunciados aqui que a gente trouxe. A gente Lembrando, só tem que respeitar os direitos humanos. sempre. Na vida, não é Pode, na redação, é na vida mesmo, tá, gente? principalmente É na crime redação. não respeitar. O Pode que eu ia seguir. falar? Não vou esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei que, na verdade, isso tudo a gente só tá norteando vocês, né? Porque, afinal, quem vai escrever a redação? Vocês. Então, vão falando mesmo o que vocês acham, o que vocês não acham, se vocês concordam, se vocês discordam, sintam-se à vontade. A gente só está trazendo dados aí para vocês para instigar vocês. Pô, por que isso existe? Por que ainda em pleno século XXI isso ainda existe? Vamos lá, ó, múltiplos usuários estão digitando, adoro. Ah, lembrando, assim, gente, que teriam outros tópicos para trazer, tá? Eu até ia trazer outros tópicos, mas daí eu ia me prolongar muito, e você sabe que eu falo bastante, então, para dar a oportunidade agora para outras pessoas falarem. Mas, assim, a gente não pode esquecer também da questão da maternidade, né, das leis trabalhistas a respeito da maternidade. Eu até anotei aqui um estudo que eu vi, tá, que 94% das mulheres encontram dificuldade em conciliar a carreira com a maternidade, e 64% das mulheres, olha, veio textão, mas depois eu leio, 64% das mulheres, assim, se sentiram prejudicadas de alguma forma, porque tiveram que negar alguma proposta de trabalho, não foram promovidas pelo fato de ser mulher e ter filho. Então, isso também é um outro tópico importante da gente abordar. E também a questão da dupla jornada, né? A mulher trabalha fora e trabalha muito mais em casa, que alguém já comentou aí, agora eu não lembro quem. Então, isso tudo também são problemáticas que a gente pode trazer, né? Eu tô lendo. Modelo de redação que feriu os direitos humanos. Sim, podemos trazer, com certeza. E por isso que é muito importante vocês tomarem cuidado, porque tem exemplos que, assim, que na época que se zerava a redação, se ferisse os direitos humanos, hoje já não zera mais, mas perde pontos, perde muitos pontos, né? Que naquela época que foram, assim, trechos que nem parece, né? Que nem parece que estava ferindo os direitos humanos, mas feria. Então, por isso que é Uma muito coisa importante tomar cuidado com o que vai se dizer. Por exemplo, uma coisa que a gente não pode falar, eu já vi em algumas conclusões, que deve ser obrigado a fazer tal coisa. A gente tem que cuidar com isso, sabe? De obrigar as pessoas a fazer determinadas coisas. Não, calma aí, a gente não pode obrigar, né? Isso também, dependendo do contexto, tem que tomar cuidado. Foi o que me lembrei agora de algumas redações que feriam os direitos humanos, mas não era uma coisa explícita, assim, ter que matar, não, mas que fica ali nas entrelinhas, né? E a Juliane falou do caso das meninas que trabalhavam por R$ 90, gente. Né? Isso é uma coisa que não tem cabimento, né? Mas
Isso aí também é uma coisa que vai tangenciar dois aspectos do que a gente está falando aqui. Uma, primeiro, do esporte, e a segunda, que é do financeiro, que também é trabalho, né? Por que que esse trabalho ele está tão pouco valorizado em termos financeiros, né? Que é a coisa final. Porque a pessoa não trabalha porque gosta de trabalhar, de gandula, adoro ser gandula, vou lá, tanto faz quanto eu vou ganhar. Não, a pessoa vai lá porque ela quer ganhar alguma coisa que não seja tão pouco, mas a gente acaba se submetendo àquilo que a gente precisa. Então, são Olha, dois. a Carla falou que poderia falar da mulher trans no esporte. A pesquisa da Letícia é sobre isso, né, Letícia? Tu queres falar alguma coisa ou a gente deixa para um outro momento, né? A gente tinha pensado nisso, tá? Mas a gente achou melhor para um outro momento e trazer alguém que possa falar sobre isso com total propriedade, não nós, né, que não somos. Então, a gente pode com certeza trazer a respeito disso, tá? Bom, para encerrar a minha fala, eu só quero dizer uma coisa, depois eu já passo para o B, né? Porque olha a hora. Gente, vamos consumir trabalho de mulher, sabe? Vamos indicar mulheres. Se vocês sabem alguém perto da casa de vocês, alguma amiga, alguma vizinha que faz algum trabalho, cara, consome, sabe? Eu gosto muito de comprar doce, né, gente? Eu compro doce todo tempo. Eu poderia fazer doce na minha casa, mas não. Eu compro, sabe, de mulher. Esse é o meu, a minha dica para vocês, minha sugestão, sei lá o que é. Mas assim, ó, vamos consumir trabalho de mulher. Com certeza a gente ajuda muito as mulheres no âmbito nesse âmbito do mercado de trabalho, quando a gente compra, quando a gente, né, consome esses produtos e esse trabalho, esse serviço, tá? E A só Júlia para que a Franciele está falando sobre o feminismo trans, a gente não vai adentrar justamente porque uma vertente que vem se formando ainda, né? Porque a gente sabe que tem diferenças entre eles e sempre vai ter, porque todas nós somos mulheres e somos plurais, e a gente preferiu trazer isso para um debate somente sobre trans. Por isso que a gente não está abordando muito, embora a gente saiba que está aqui, está presente, e que a mulher trans ela ainda vai ter outras dificuldades diferentes dessas que nós estamos falando, né? Dificuldades de relacionamento, são outras, como é que eu falo? Não é dificuldades a palavra. outras Outras questões, questões, Outras é uma questões. outra realidade, né? Uma outra mas realidade. a gente tem ideia de trazer, tá, gente? A gente Uhum. conversou na nossa reunião sobre isso, a Uhum. gente tem ideia de trazer, mas nós queremos trazer uma pessoa que realmente possa falar sobre isso, tá? A No seu mulher lugar de trans no fala. esporte mesmo, né? Não aconteceu várias vezes, já vem, acho que desde das Olimpíadas, aquelas do Brasil, né, que se Uhum. discutia muito sobre isso, sobre a participação, né, de tanto mulheres como homens trans, né? Em qual seleção que eles participariam, né? A Júlia ali falou de doce, né? Vocês lembrem, por exemplo, da história de Pelotas, né? Que tem toda aquela cultura doceira. Quem eram as pessoas que produziam os doces e que fizeram a fama desses doces, né? Eram as mulheres negras, né? As tias, como eles chamavam, que vendiam doces pelas vilas, né? E que sempre trabalharam, né? Mais de 200 anos. Verdade. Hum. Bom, passo a palavra para o B, então. Muito obrigada. Agora as mulheres e a saúde. A gente tem que pensar, né, que tudo aquilo que envolve as mulheres dentro do ambiente de saúde, né? Quando a gente fala da mulher, a mulher vai ir ao médico, ela está indo no ginecologista, né? É o estereótipo, é aquela ideia estereotipada que a gente tem. Mas existem, assim, diversas peculiaridades, determinâncias que a mulher tem que estão relacionadas à saúde da mulher em específico, né? Ela vai passar pela própria saúde mental dela, né? Tudo aquilo que constitui a saúde mental de uma mulher, tudo que ela tem que enfrentar no decorrer da vida dela, né? Os cuidados reprodutivos, né? Todos aqueles métodos, né? De reprodução, de contracepção também, né? Muito pela questão da gravidez, tudo aquilo que envolve, né? A saúde da mulher e o seu convívio na sociedade, né? É uma questão muito pertinente. Pode passar. Uma das questões que as mulheres enfrentam muito, né, no dia a dia, no cotidiano, e que é um fenômeno, assim, presente muito no Brasil e em diversos países do mundo, é justamente a violência obstétrica, que é todo aquele tipo de mudança, né, de processo inadequado, que muitas vezes que a mulher não concorda, que acontece durante a gravidez e principalmente na hora do parto. É diretamente relacionado à hora do parto. Aqui em Pelotas teve casos famosos, né, não preciso citar, e
Isso pode ser desde que o médico ele dá um xingamento, né? Ele xinga a mulher na hora do parto, ofende ela, né? Ou desmerece ela, muitas vezes pela questão racial, né? Às vezes já tiveram casos de médicos brancos desmerecerem uma mulher grávida porque ela era negra, né? De diversos casos de meninas adolescentes de serem realmente agredidas verbalmente durante a hora do parto, né? Mas também tem agressões físicas, né? Muitas vezes eles fazem processos cirúrgicos que a pessoa não tem o seu consentimento, né? Que fazem uma cesariana assim, sem avisar ninguém, né? Tem diversos problemas relacionados à hora do parto, e isso é um tabu e se discute muito pouco. E tudo isso é chamado de violência obstétrica, tá? Pode passar. Né? Praticamente, segundo esse estudo aqui do SESC, com essa Fundação Perseu Abramo, né, se concluiu já, isso é de 2018, é bem recente, que, assim, 1 em cada 4 mulheres já sofreu esse tipo de violência. Então, assim, é uma coisa muito recorrente em todos os lugares, assim, e muitas vezes as mulheres sofrem esse tipo de violência por parte dos médicos, de enfermeiros, de qualquer trabalhador do hospital, né, do lugar que ela vai ter o seu filho, né, e ela não percebe que está sendo violentada, está sendo violada, né? Inclusive, uma questão muito forte também é o assédio durante esses momentos, porque sim, muitos médicos acabam se aproveitando de mulheres que estão em situação de parto, né, para abusar sexualmente delas. É um problema terrível, né? E isso acaba sendo, as mulheres negras da sociedade brasileira acabam sendo, sim, as mais afetadas, né? Porque elas estão mais vulneráveis a todos aqueles problemas que nós já temos na saúde pública do nosso país, né? De falta de estrutura de hospitais, né? De diversos problemas que as mulheres negras acabam estatisticamente enfrentando muito mais que as mulheres brancas no nosso país. A Né? E gente mesmo elas sendo a maioria da população, né? A gente tem que pensar por que isso acontece. A violência obstétrica, por exemplo. A mulher vai para o SUS, provavelmente, né? Grande parte vai para o SUS. E o SUS ele vai querer fazer o quê? Parto normal, porque é mais barato. Uma cesárea envolve muito mais dinheiro, embora nos particulares a gente perceba uma tendência a preferir por cesáreas, porque é simplesmente marcar, abriu a barriga, pá, tirou a criança, beleza. Só que no SUS isso vai ser muito caro, porque tem muita mulher dando à luz, tem muita mulher que precisa parir. E não tem equipe para todo mundo. Então, o que acontece? Vamos de parto normal. E eles vão forçar essa mulher até o último para a criança nascer de parto normal. E depois que a mulher está 16 horas em parto normal, por exemplo, às vezes até mais, que ela não aguenta mais, o bebê já está mal também. Ah, acho que vão ter que fazer uma cesárea, sabe? Depois que aquela mulher já sofreu tudo que foi para sofrer, é o último recurso é a cesárea. E isso é muito recorrente, acontece de bebês nascerem, de ficarem com falta de ar e depois com a paralisia cerebral, de morrer, inclusive, da mãe ficar muito mal, ou de nascer cheio de machucados. É uma coisa bem complexa, bem complicada mesmo, e que é bem difícil de mudar. Porque na hora ali, como que a gente Quem é que saber? vai, o que vão fazer, né? Na hora. É um momento da vida que todo mundo enfrenta, né? E a gente discute tão poucos problemas que estão relacionados a isso. A gente precisa discutir mais, né? A gente precisa apontar quais os nossos pontos de vista para situações como essa, né? Porque isso todo mundo passa. Todo mundo um dia já passou, né? Ou vai ser uma mulher gestante que vai ter um filho, né? Ou vai conviver com alguém na sua família que passa por um procedimento desses, né? Então a gente tem que sim saber o que fazer, né? Pensar o que A Yasmin fazer. querendo botar fogo na conversa. É. O que é? A Yasmin querendo botar fogo na conversa. Ah, que pecado. Aborto é muito delicado. Pode passar adiante. Talvez isso seja o Tá tópico mesmo. Bem, o aborto, a gente tem que aceitar que o aborto é uma realidade, né? Uma realidade no nosso país e no mundo inteiro, né? Acontece, né? E de diversas maneiras, né? Aqui eu peguei um dado do SUS, diretamente do Sistema de Informações do SUS,
né? E diz que no Brasil são realizados, ou seja, interrupções de gravidez, para deixar bem claro, 6 abortos por dia em meninas de 10 a 14 anos. Vocês lembram que semana passada, retrasada, nós tivemos um caso de uma menina que foi estuprada e ela teve que abortar aos 10 anos de idade porque ela estava grávida, né? Um caso que gerou muita polêmica em torno disso, né? Importante que vocês tenham tomado partido, tomado um ponto de vista sobre aquilo, né? Sempre importante. A gente tem que lembrar que no Brasil o aborto ele é permitido em 3 casos, né? Em caso de estupro, em caso que vai ser ruim para a saúde da mulher, que no caso possa causar a morte dela, e também se o bebê ele tiver uma má formação cerebral, né? São casos que o aborto é permitido. E, né, e é muito importante que a gente saiba isso, né? Porque para evitar essa desinformação, que a gente reproduza discursos, mensagens que dizem totalmente o contrário sobre a prática do aborto no nosso país, né? É uma questão, é uma realidade, como eu disse antes, e que ainda é pouco conhecida, né? Ainda tenha se falado muito mais amplamente na mídia, né? É uma questão pouco conhecida, que pouco se sabe como funciona o aborto no Brasil, né? Por que ele é criminalizado em determinados casos, né? Se ser, né, legalizado em outras hipóteses, né? Então, por isso é muito importante a gente conhecer essa realidade, né? Por exemplo, ali, 2 a cada 3 dessas meninas que abortam, essas crianças que abortam todos os dias, em sua maioria são pardas e negras, tem que passar por essa situação, né? E a gente vê, são as mulheres que realmente estão em situações de vulnerabilidade, né, de marginalidade da nossa sociedade, infelizmente. Passo B. Pode passar, acho que é isso. Apareceu para vocês aí o slide? Para mim, não. Ah, agora sim. E, como nós somos muito queridinhos, nós trouxemos para vocês intertextos, para vocês usarem nas redações de vocês, porque vocês já devem ter se ligado que sobre alguma dessas coisas vocês vão ter que falar, né? Então, cada um de nós falou algum intertexto que já viu, algum filme, algum documentário, algum livro que já viu, para indicar para vocês, tá? Porque a gente pode sim tirar intertexto vendo filmes, né? Vendo documentários, séries, lendo livros, aquilo que nos dá que a gente gosta, que nos dá algum prazer também, né? Não só ficar ali copiando, mas algo que possa nos trazer um pouquinho de lazer também, tá? Então, Mirella, tu que indicou esse, quer falar alguma coisa? Não sei se vocês conhecem a série The Handmaid's Tale, segundo o Prof. Bernardo, que é do inglês, que é uma série baseada no conto da Aya, que é da Margaret Atwood, que também escreveu ano passado Os Testamentos. Esses livros, gente, eles são, assim, leitura fundamental, eu acho. É pesado, é difícil, mas é muito importante vocês conhecerem como que as coisas podem acontecer, né? São distopias, sim, é uma realidade que não é a nossa, mas que poderia ser. E o que choca mais, eu acho que é o que poderia ser a nossa realidade em muito pouco tempo. Né? Se a gente começa a ver o rumo que as coisas começam a tomar. A série, ela está disponível no Globoplay, não sei se vocês assinam, a outra fazendo propaganda, mas ela também vocês podem encontrar online, talvez, não sei. Mas a Ela série é já muito teve na boa. Netflix, né? Não. Não, nunca teve. Essa Não? série nunca teve no Netflix. Mas eu Não. sei que no Globoplay tem as 3 temporadas. Eu não vi a terceira ainda, porque tem que ter estômago. E aí, esse período de quarentena, eu não tô. Mas o livro Bem, é quase todas as temporadas, né? Então leia o livro antes de assistir a série, é importante. Eu não consegui ler o livro depois que eu assisti a série, porque a série era muito parecida. Então, eu não consegui ler o livro até hoje. Eu li parte dele apenas. Mas os Eu li testamentos rápido, que eu acho que eu li li em semana uma passada. semana, assim, porque ele é muito impressionante. Ele é muito impressionante. E tem questões tão próximas do que a gente vê hoje em dia, né? Em tudo, É né? Não muito só na questão das interessante. meninas, mas em todo aquele estado, né? De Gilead, todo aquilo. Ai, é uma loucura. Essas dicas agora, gente, vou passar rapidinho, porque olha o tempo, né? A gente fica falando e nem olha pro relógio. Essas dicas aqui são da monitora Letícia. Quer falar alguma coisa? Ai, tô me ouvindo. Então, gente, são filmes, é um filme e são 3 documentários. Eu acho que a maioria já deve ter assistido, porque eu acho que passou da sessão da tarde.
A Menina de Ouro, que é aquela que luta, né? Tem também sobre as mulheres olímpicas, que fala basicamente da luta das mulheres no esporte, por igualdade no esporte. Tem 5 vezes Iane, que ela faz uma modalidade de esporte que para mim foi uma novidade, que é pentatlo, não sei se vocês ouviram falar, que a atleta faz 5 tipos, eu acho, de coisas diferentes, corre, nada e tal. E tem esse muito interessante da Gabi Douglas. Ela foi a primeira mulher preta a ganhar uma medalha de ouro, se não me engano. Eu tenho aqui escrito. Esse filmezinho da Gabi é muito legal. Mostra a história dela. Ela é uma ginasta. Ela é a primeira a vencer a competição individual geral nos Jogos Olímpicos em Londres. Isso foi em 2012. É muito interessante. Viu, Vocês gente? podem usar de intertexto. Podem usar. Com certeza podem usar nos textos de vocês. E eu trouxe uma série e um livro. Cadê? Aqui. Um livro e uma série que eu já tinha indicado para vocês quando eu dei a aula de intertexto, aquela aula que eu trouxe música, tal. Mas, se alguém não estava na aula, estão aqui as minhas indicações, tá? Essa série que eu adoro, que o prof de espanhol que me indicou. Eu amo, sim, eu amo. Eu sempre falo deles porque eu amo. E o livro maravilhoso está aqui na minha estante, meu livro preferido, que também traz muita questão do feminismo e ligado à área que eu falei, que é o mercado de trabalho, tá? É aquele livro que as mulheres não podem falar mais de 100 palavras por dia porque elas levam choque. Gente, sério. Sério. Leiam, vale a pena, tá? E aí, agora que nos interessa, né? Qual é a proposta de redação dessa semana, então? Se a gente falou de tanta coisa, vocês podem escolher, desde que aborde, né, alguma das coisas que a gente falou aqui. Então, eu escolhi 4, como se fossem títulos ali de tema, né, para vocês escolherem, tá? Mas, se vocês quiserem falar de alguma outra coisa que também foi falada aqui, não tem problema, tá? Ou se adentrar mais em um tópico também, por exemplo, o mercado de trabalho, vou falar sobre, sei lá, algum tópico mais específico, não tem problema, tá, gente? Mas desde que trate sobre o que a gente falou aqui. Então, primeiro, caminhos para a igualdade de gênero no âmbito esportivo brasileiro, desafios das mulheres no mercado de trabalho atual, caminhos para combater a violência obstétrica no Brasil e legalização do aborto no Brasil, que é bem polêmico, acho que não vai vir no Enem, mas para quem gosta dessas coisas mais polêmicas, quem quer falar sobre aborto, eu já vi que tem gente aí que quer falar, então aproveitem, é o momento, tá? O livro que é sempre importante falar, né? Que a gente não fala tanto das brasileiras, é o de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é o diário, né? Que era uma senhora lá nos anos 50, que ela era moradora de uma favela em São Paulo, né? Então ela relata, né? É aquele diário pessoal dela que ela relata toda a realidade que ela vivia, né? Tinha dias que ela tinha que sair para a rua justamente para procurar dinheiro para conseguir o que comer para ela e para os 3 filhos dela, né? Que livro é muito importante que vocês leiam também. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Né? E a realidade da mulher negra, né? Que a gente sabe que é bem diferente da mulher branca. Principalmente naquela época, né? Tão rico. É um universo muito rico que vocês têm que procurar. Tragam outros também. Gente, vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica construtiva? Sugestões? Eu já anotei aqui as coisas que vocês falaram. Mulher trans no esporte, feminismo da mulher branca, né? E da mulher negra e tudo mais. Anotei sobre a redação que vocês querem que feriu os direitos humanos para a gente trazer. A questão do aborto, anotei tudo. Vamos tentar atender a todos os pedidos. Mas o chat está disponível se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Mas agradecemos, desde já agradeço pela presença de todos e todas. Uma boa escrita, uma boa noite, se cuidem. E se vocês quiserem alguma coisa, é só nos mandar e-mail, que nós estamos, como diz o B, abertos para vocês sempre.